Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor André e o assunto hoje é cálculo estequiométrico. No cálculo estequiométrico, a gente consegue testar, na verdade, o que a gente aprendeu sobre leis ponderais, como a lei de Lavoisier, a lei de Proust, principalmente, e a gente precisa testar também nossos conhecimentos sobre balanceamento das reações. Então, é muito importante que você traga já como uma bagagem pronta para o uso, né? Tuas noções sobre proporções e as suas noções sobre balanceamento das reações, porque a gente vai utilizar bastante aqui na aula de cálculo estequiométrico, tá? E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que o mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades, geralmente aqui são moléculas no cálculo estequiométrico, né? Ou íons, né? Ocupa um volume de 22,4 litros se a substância estiver em CNTP e no estado gasoso, e possui uma massa em gramas que a gente chama de massa molar, tudo bem? E onde é que a gente aplica a proporção nisso? Se eu dobrar de 1 mol para 2 mols, eu dobro a quantidade de moléculas, eu dobro o volume gasoso em CNTP, além de eu dobrar a massa, e a massa molar vai passar para 2 vezes mais. Estou aplicando só proporção, né? Proporção é aquilo, né, gente? Se um carro tem 4 rodas, 2 carros têm 8. Se um triciclo tem 3 rodas, 3 triciclos, 3 vezes 3, 9 rodas. É aplicar proporção. Se eu falasse aqui em meio mol, seria quanto? 3,01 vezes 10 a 23 moléculas, seria um volume gasoso de 11,2 litros e uma massa, a metade da massa molar. Isso é aplicar proporções, tudo bem? As reações químicas, uma vez balanceadas, elas são para nós como a receita para produzir alguma coisa. Então, já que isso lembra uma receita, eu coloquei aqui uma senhorinha muito querida, Dona Palmirinha, e peguei uma receita dela, uma receita de sonho da Palmirinha. Eu acho que todo mundo aqui gosta de sonho, então vai ser bem legal. A receita que eu peguei é uma receita que usa, né, 1 quilo de farinha de trigo, uma xícara de leite morno, né, meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 tabletes de fermento biológico. Fora o recheio que a gente tem que fazer. Mas vamos se concentrar na massa aqui, ó. Para fazer essa massa aqui, para que sejam produzidos 10 sonhos aproximadamente, nós vamos usar essas quantidades, né? Então, esses são os reagentes para produzir o meu produto sonho. Agora, se eu tiver a fim de fazer 20 sonhos desse aqui, você concorda que que eu tenho que dobrar todas as quantidades? Eu vou usar 2 quilogramas de farinha, eu vou usar 2 xícaras de leite, eu vou usar 4 colheres de sopa, 4 tabletes de fermento biológico para produzir o dobro. E se eu quiser produzir 5 sonhos, que é a metade de 10, eu vou usar a metade de cada ingrediente, né? Então, as reações químicas que a gente vai ver aí pela frente, na verdade, são receitas, porque elas indicam quais são as substâncias utilizadas e as quantidades. Essas quantidades podem estar em mol, podem estar em gramas, como aqui, ó, eu posso ter a quantidade em xícara, ou em ml, ou em xícara, ou em gramas. É basicamente isso que a gente vai utilizar, gente. Então, a ideia de proporção que a gente utiliza numa receita é a proporção que a gente utiliza numa reação química. Afinal, isso aqui também é uma reação química, tudo bem? Então, nós vamos pegar agora mais uma receita da Dona Palmirinha, que é a síntese ou a produção de amônia. Para produzir amônia, eu preciso de gás nitrogênio e gás hidrogênio. Tudo bem? Mas só de olhar essa reação química aqui, ó, a gente já percebe que ela não está de acordo com a lei de Lavoisier, porque ela não está balanceada. Então, a gente vai ter que balancear ela, tá? Mas vamos ver qual é a situação aqui, qual é a sugestão de questão? Então, vamos lá. Ó, calcule a massa de N2 necessária para reagir com 9 gramas de gás hidrogênio, determine também a massa de amônia produzida. Tá? Então, eu tenho um referencial, 9 gramas de gás hidrogênio. Então, a gente vai fazer por etapas isso aqui, tá? Ele deu as massas molares, olha só, nitrogênio, a massa da substância N2 é de 28 gramas por mol, o gás hidrogênio tem 2 gramas por mol e a amônia tem 17 gramas por mol. Essas massas, gente, ele tem que fornecer. Você não precisa saber de cor, tá bom? O que pode acontecer, de repente, se ele não fornecer isso, é você ir até o final do caderno de provas e você vai encontrar a tabela periódica. Daí lá você vai ter as massas atômicas. Por exemplo, nitrogênio igual a 14. 14 vezes 2, 28. Hidrogênio igual a 1. 2 vezes 1, 2. Então, 14 mais 3, 17. E aí você chega nas massas molares com os dados
atômicos da tabela periódica. Só isso, tá? Então, vamos fazer essa questão aqui, ó, seguindo esses passos. Primeiro passo, né? Eu peguei a reação. N2 reage com H2, produzindo NH3. Então, eu tenho que combinar gás nitrogênio com gás hidrogênio para produzir o gás amônio. O segundo passo, gente, é ver se isso aqui está balanceado. E não está, né? Então, a gente faz o balanceamento, né? Ó, eu peguei aqui, ó, 2 nitrogênios entrando, coloco um 2 para ter 2 nitrogênios saindo. 2 vezes 3, 6 hidrogênios saindo, coloco um 3 aqui para 3 vezes 2, 6 hidrogênios entrando. E a reação está balanceada. Uma vez balanceada, eu vou ver a minha proporção em mols. E a proporção é 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Eu tendo as proporções em mol, né? É só eu saber as massas molares e multiplicar pela proporção. Olha só, se na reação é consumido 1 mol de N2 e 1 mol de N2 tem 28 gramas, então consome 28 gramas, não é verdade? Se a reação precisa de 3 mols de H2 e cada mol tem 2 gramas, então eu preciso 3 mols de 2 gramas. 3 vezes 2, 6 gramas, tá vendo? E produz 2 mols de amônia. Mas se cada mol de amônia tem 17 gramas, ó, 17 gramas para cada mol, e são 2 mols, 2 vezes 17, 34 gramas. Então, eu tenho a minha proporção aqui em mols, mas eu também tenho a minha proporção em massa, ó, 28 gramas, reage com 6 gramas de H2, produzindo 34 gramas de NH3. E a pergunta é, quanto que eu produzo se eu tiver guardadinho lá em casa 9 gramas? 9 gramas não é 6, de 6 para 9 gramas, não é 1,5 vezes mais? Então, eu vou precisar de 1,5 vezes mais N2 para produzir 1,5 vezes mais o NH3, certo? Ou vou fazer a regra de 3, ó. 6 está para 28 gramas, assim como 9 está para X. Multiplicando cruzado, esse X vai ser quanto? 42. 6 está para 34, assim como 9 está para Y. Multiplica cruzado e você vai achar um Y de quanto? 51 gramas. Então, com 9 gramas, você precisa de 42 gramas de N2 para produzir 51 gramas de NH3, tá? Se no lugar desse 9 fosse um 3, eu ia usar metade de N2, que é 14, para produzir a metade de amônia, né, de 34, que é 17. E assim por diante, gente. É aplicar proporção, tá bom? Então, a gente vai testar essas proporções, né, dentro de alguns exercícios. Eu vou colocar um de assimilação, um de aperfeiçoamento e um para a gente aprofundar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, FUVEST. Será que a gente precisa se assustar com essa FUVEST? Vamos ver? Ó, o alumínio é obtido pela eletrólise de bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, olha só que mãe que foi a FUVEST, não está balanceada, que representa o processo global é. Então ele coloca aqui, ó, a bauxita na presença de carbono produzindo CO2 e alumínio, né? E aí vem o comando. Para os 2 mols de bauxita, quantos mols de gás carbônico e alumínio, respectivamente, serão produzidos nesse processo? Bom, eu não posso fazer por 1 mol de bauxita vendo gás carbônico e alumínio, porque ela não está balanceada. Ó. São 2 alumínios aqui entrando e um saindo, né? Então, você precisa fazer o balanceamento. Eu falei para vocês da regra do macho, lembra? Tenta fazer o balanceamento começando pelo metal, e o metal aqui é alumínio. Mas se eu fizer a regra do macho aqui, eu vou ter um probleminha, porque, ó, 2 alumínios entrando, coloco um 2 aqui, eu vou ter 2 alumínios saindo, certo? Mas aí eu tenho 3 oxigênios aqui e 2 aqui, ó. 3 e 2, eu tenho que acertar. Aqui é ímpar, aqui é par, então é só inverter. Então eu vou colocar um 2 para quem tem 3 e um 3 para quem tem 2, mas daí eu mexo no alumínio. Tá? Então, eu vou ter que ir acertando por tentativas. Já coloquei aqui a equação balanceada. Ó. Vai dar 2 mols de bauxita, que reagem com 3 mols de carbono, produzindo 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. E para nossa sorte, quando a gente fizer o balanceamento, vai balancear com 2 mols de bauxita, ó, que é justamente o que ele quer. Ó. Para os 2 mols de bauxita, né, quantos mols de CO2 e alumínio, respectivamente, serão produzidos? 2 tá para 3 e 4. Então, resposta, letra E de esperança. Tá vendo? E se ele perguntasse para 4 mols, né? Para 4 mols de bauxita? Então, ó,
2 está para 3 e 4, assim como 4 mols, que é o dobro de 2, está para 6 e 8, que é o dobro de 3 e o dobro de 4. É só aplicar proporção. Tudo bem, gente? Tranquilo? Mais uma, vamos lá. No motor de um carro a álcool, o vapor de combustível é misturado com ar e se queima a causa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A queima do álcool pode ser representada pela equação. Olha só, ele já deu a equação balanceada, tá vendo? Para 1 mol de etanol, nós precisamos de 3 mols de O2 para produzir 2 mols de CO2 e 3 mols de H2 mais a energia. E a pergunta: a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol. Olha só, no exercício anterior, ele relacionou mol com mol. Nesse exercício, ele está relacionando mol com massa, né? Mas não tem problema, desde que na regra de 3 fique mol debaixo de mol e massa debaixo de massa. Como a reação já está balanceada, então eu sei que 1 mol de etanol, né, produz 3 mols de água. Tá aqui, ó, 1 mol de etanol, 3 mols de água. Mas eu também sei que 1 mol de etanol, 1 mol de etanol tem 46 gramas. Então, 46 gramas, né, de álcool queimado produz 3 mols de água. E se eu queimar 138 gramas de etanol? 138 não é 3 vezes mais que o 46? Então, vai produzir 3 vezes 3 mols. Quanto que é 3 vezes 3? 9 mols. Então, letra D de dado. Tudo bem? Eu achei a proporção em mol. Na verdade, a própria reação já me deu, a proporção é 1 para 3, está aqui, ó, 1 mol para 3, ou 46 gramas para 3 mols. Professor, por que você não colocou massa aqui? Porque ele quer saber a água em mol, ó, a quantidade em mols de água, e não a massa em gramas. Então, 46 gramas está para 3 mols, assim como 138 gramas, que é 3 vezes 46, está para 3 vezes 3 mols, 9 mols. Tudo bem? Aplicamos a proporção. Mais uma e agora uma de aprofundamento. Vamos fazer essa aqui? Ó, o ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola é possível causador da osteoporose. Pode ser formado a partir da equação não balanceada. Quando não vem balanceada, a gente tem um trabalhinho a mais, né? Mas tá aqui, ó. Fosfato de cálcio reage com ácido sulfúrico, produzindo ácido fosfórico mais sulfato de cálcio. Partindo-se de 62 gramas de fosfato de cálcio e usando quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual a massa em gramas aproximada de ácido fosfórico obtida? Então, aqui, ó, massa de fosfato de cálcio, massa de ácido fosfórico obtida. É massa com massa, tá? Usando aquela regrinha do macho e balanceando primeiro cálcio com cálcio, depois fósforo, né, enxofre, deixando hidrogênio e oxigênio por último, a gente vai chegar nesse balanceamento aqui, ó. 1 mol de fosfato de cálcio reage com 3 mols de ácido sulfúrico, produzindo 2 mols de ácido fosfórico, mais 3 mols de sulfato de cálcio. Como ele está relacionando fosfato de cálcio, né, com, deixa eu ver, fosfato de cálcio com ácido fosfórico, a proporção é 1 para 2. 1 mol para 2. Mas ele quer as massas. E 1 mol de fosfato de cálcio tem a massa de 310 gramas. 310. Só que aqui são 2 mols de ácido fosfórico. Aqui é a massa molar. 1 mol de ácido fosfórico tem 98 gramas. E 2? 2 vezes 98 gramas, 196. Esquece essa resolução com fração. Olha só, tem um jeito mais fácil, tá? 310, né, caiu para 62, dividiu por 5. Então, 196 divide por 5 e dá 39,2. Tudo bem? Mas por que eu coloquei essa fração? Porque se a gente pegasse e mudasse aqui para 620, né, seria o dobro, não é verdade? E o dobro de 196, 392. Mas, na verdade, é o dobro dividido por 10, tá vendo? Então, 620 dividido por 10 dá os 62, 392 dividido por 10 dá os 39,2. Mas se você não está familiarizado com essas proporções, lembra que aqui tem um x e é só multiplicar cruzado. X vezes o 310 é igual a 62 vezes 196, né?
passa o 310 dividindo e você vai chegar em 39,2, que é aproximadamente os 39. E ele pede, ó, aproximada, a massa aproximada em gramas. Tudo bem? Espero que tenha facilitado um pouquinho a sua vida nesses cálculos. Tente resolver todas as questões dessa aula e para qualquer dúvida me chama no privado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.